1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 18. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então, Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe construiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquemonita, líder dos três, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Nesta ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos destes três guerreiros. Absai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Absai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Abzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e, com ela, o matou. Feitos como estes tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3.
Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azel, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá, de Arode, Elez, de Belom, Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Eled, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaás, Abi-Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, de Gizom, Jonatas, filho de Sag, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Maquerate, Aias, de Belom, Esro, do Carmelo, Parai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, de Amon, Narai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garebe, de Jatir, Urias, o Hitita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder rubenita que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Orão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai e Jatavias, filho de Elnaão, Itma, de Moabe, Eliel, de Obed, Jaaziel, de Zobá. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutavam ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco, ou pedras com a funda, tanto a mão esquerda como com a mão direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semaã, de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, de Gederá, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe, Eucana, Isias, Azareel, Joézer e Jazobeão, todos coraitas. Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados, e o mais forte capaz de atravessar o Jordão durante a época de cheia do rio no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales, nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vieram em paz para me ajudar, somos amigos. Mas se vieram para me entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé.
Paz e prosperidade seja com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Atos capítulo 28, versículos 1 ao 31. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse e caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e desinteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E, chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio, que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum, na Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje, para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes porque eu creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito deste movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus. Desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus, com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convertidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E, depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: vá e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende.
e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Salmos, capítulo 9, versículos 1 ao 12. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. Pois julgaste meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. Do seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti. Pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos. Pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor. Provérbios, capítulo 19, versículos 1 ao 3. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. Essa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor.